TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa Só o Amor Constrói na TV Imaculada. Lembrando que você pode participar conosco do nosso programa pelo nosso telefone, que é o 673349-2358, como também você pode nos mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, nos falando como está chegando o nosso programa até você. O nosso WhatsApp é o 679-9347-0532. Nos dê lá uma mensagem, nos fale como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história de São Maximiliano Maria Kolbe, conhecido como o Santo da Caridade. Entre outras qualidades, também é conhecido como Santo da Caridade. E nesse início de programa, para introduzirmos também no nosso tema de hoje, conhecer um pouquinho da história, vamos ouvir um pouquinho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 22, começando ali no versículo 34 até o 40, que vai ressaltar que os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Aqui Jesus deixa claro para nós qual é o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de nossas vontades, ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, colocar a Deus como o único e o princípio de todas as vontades. Fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar também fazendo a nossa vontade. Quando colocamos o nosso projeto na presença de Deus e o nosso projeto, ele casa com o projeto de Deus, então é um projeto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, quando colocamos nossos projetos acima dos projetos de Deus, são projetos individuais e fadados ao fracasso. Nesse mês, a qual a Igreja recorda, reza e celebra as vocações, é o mês também para a gente fazer um exame de consciência, fazermos uma meditação sobre que projeto estamos seguindo. O meu projeto individual ou o projeto de Deus? Como assim Francisco de Assis fez? Francisco de Assis ele tinha um projeto individual que também esse projeto era sonhado pelo seu pai, Pedro Bernardone. Porém, o seu pai do céu, Deus, nosso Senhor, tinha outro projeto para Francisco de Assis. Qual era o projeto para Francisco de Assis? Cuidar daqueles que mais precisavam, dos leprosos, ou seja, reconstruir a igreja que estava em ruína. E Francisco de Assis faz isso com muita dedicação. Nós também somos convidados a reconstruir a igreja que está em ruína. Nós somos chamados a ir ao encontro daqueles que mais precisam. Todos nós temos esse chamado. E aí depende de nós darmos uma resposta. Não muito diferente, vem São Maximiliano Maria Kolbe. Sentindo o desejo e o chamado à vida religiosa consagrada, se torna um franciscano. Se tornando um franciscano, ele começa o segmento de Francisco de Assis. E o segmento de Francisco de Assis, o segmento de Jesus ao estilo Francisco de Assis é esse, de colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas, São Maximiliano Maria Kolbe cria a milícia da Imaculada. Vai ao encontro de muitas pessoas, vai resgatando almas para Deus.
Amando a Deus, ele dá a sua vida no lugar de um pai de família que seria morto. São Maximiliano escuta esta voz e dá esta resposta. Nós também somos convidados a escutar a voz de Deus e darmos uma resposta coerente. Vamos fazer agora um pequeno intervalo, voltamos na sequência para compreendermos, entendermos, meditar e rezar sobre a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa. O nosso telefone é o 67 3349 2358, como também você pode nos mandar uma mensagem nos falando como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. O nosso WhatsApp é o 679 9347 0532. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre São Maximiliano Maria Kolbe, o Santo da Caridade. Quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais, meditar e rezar com São Maximiliano Maria Kolbe é a Natália Silva, que faz parte do projeto Família Consagrada. Natália, bem-vinda ao programa Só o Amor Constrói. Muito obrigada, Frei Dimas. Salve Maria Imaculada, uma alegria estar com o Senhor aqui e com toda a nossa família aqui da TV Imaculada, num mês tão bonito como esse, mês do nosso fundador, São Maximiliano Kolbe. Natália, antes de darmos início ao nosso bate-papo sobre São Maximiliano Maria Kolbe, vamos conhecer um pouquinho sobre você. Você poderia se apresentar? O pessoal de casa está um pouco curioso para conhecer um pouquinho sobre você, o seu trabalho desenvolvido na Milícia da Imaculada. Sim, Frei, eu sou aqui da Milícia da Imaculada, estou nesta obra de evangelização há 22 anos, tenho a graça de participar dessa equipe que evangeliza especificamente em nossa equipe de comunicação e marketing, né? Muitas vezes a gente ouve a palavra marketing, pensa assim, é venda, né? É propaganda, mas na verdade o marketing na nossa Milícia da Imaculada é a propagação da palavra de Deus, é levar o carisma da nossa obra para mais pessoas, é mostrar a beleza de fazer parte desta obra de evangelização. Então, fazer marketing na Milícia da Imaculada basicamente é isso. E essa é a minha missão diária. Então, eu estou aqui dizendo o meu sim, fiz o retiro de consagração à Nossa Senhora, né? Vivo essa consagração como uma leiga consagrada. Então, tenho minha família, tenho 2 filhas, já estão grandinhas já, uma de 13 e uma de 10 aninhos. Também participam como pequenas milites nesta obra de Nossa Senhora. E eu posso dizer, Frei Dimas, que eu me encontrei mesmo, né? Me encontrei nesta obra como cristã, como leiga, como pessoa, como mulher, como criatura de Deus mesmo. Comecei assim, bem novinha, não sabia direito o que era a Milícia da Imaculada, né? E aos pouquinhos fui conhecendo e me apaixonando por essa obra. Natália, neste mês, a qual celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, conhecido como Santo Mártir da Caridade, trazendo um pouco sobre sua vivência, você poderia nos dar uma pincelada sobre sua infância, sua experiência com a Imaculada? Sim, Frei, com muito prazer. Sabe que a infância de São Maximiliano, gente, foi um período, assim, muito interessante, porque a gente fica pensando, um santo, né? Devia ser uma criança santinha, né? Devia ser aquela criança boazinha, que não faz bagunça, que obedece. E não foi bem assim não, viu? A gente tem relatos do próprio São Maximiliano Kolbe e das cartas que a sua mãe Maria da Brosca escreveu, dizendo que ele era um menino muito, muito, muito peralta, muito sapeca mesmo, né? Inclusive, existe um episódio muito forte, muito revelador na infância de São Maximiliano, que nos conta que depois de aprontar uma daquelas, ele levou uma bronca de sua mãe, e essa bronca incomodou profundamente o pequeno Kolbe, até então chamado de Raimundo, né? Quando a gente escuta falar de São Maximiliano, a gente pode ouvir esse nome, né? Raimundo. Raimundo é o nome de batismo de São Maximiliano, e aí ele assumiu o nome Maximiliano após o ingresso na sua vida religiosa, né? E aí essa bronca culminou em uma frase muito forte que a sua mãe Maria disse, que foi: meu filho, o que vai ser de você quando você crescer? Né? Pensando, onde é que esse menino vai parar?
São Maximiliano, então, foi buscar refúgio nos pés de um altarzinho que eles tinham em casa. Uma família polonesa, tradicional, muito devota de Nossa Senhora de Częstochowa. Foi ele lá, no altarzinho de casa, chorar. E eis que, com aproximadamente 8 anos de idade, ele teve o seu primeiro encontro com Nossa Senhora, depois de levar aquela bronca e estando aos prantos. Ele encontrou Nossa Senhora, que oferecia para ele 2 coroas de flores, uma com rosas vermelhas e a outra com rosas brancas. Você imagina uma criança ver isso, encontrar Nossa Senhora que lhe apresenta um presente como esse? Parece até história de criança, mas a gente só ficou sabendo disso muitos anos depois, com a revelação que o próprio São Maximiliano Kolbe fez a partir de suas cartas. Quando Nossa Senhora perguntou para ele: "Você quer? Você escolhe essas coroas? Qual delas você quer?" São Maximiliano Kolbe disse: "Eu escolho as 2. Eu as quero." E a partir daí a gente começa a fazer uma leitura, Frei Dimas e você, Milit, que está com a gente na TV Imaculada hoje, do que essas coroas representaram. Foram uma verdadeira profecia de Nossa Senhora na vida de São Maximiliano, e a resposta dele também culminou numa grande abertura para os projetos que Deus queria realizar a partir daquele pequeno menino. Então, Frei Dimas, foi uma infância muito bonita, cheia de brincadeiras, mas também cheinha da presença de Nossa Senhora desde sempre. Natália, e como e por que São Maximiliano fundou o apostolado da Milícia da Imaculada? Então, Frei, a caminhada de São Maximiliano, a partir desse encontro com Nossa Senhora, acabou tendo como consequência a consagração da sua vida a Deus, né? Então, ele foi para o seminário, ele ali fez um caminho para se tornar religioso, né? Para ser sacerdote. Porém, nesse percurso, a Igreja Católica começou a sofrer uma época de perseguição. Essa perseguição acontecia em Roma, direto no Vaticano. O Papa, ele era profanado muitas vezes, né? Não havia um respeito. E quem mobilizava todas essas manifestações era o grupo da maçonaria. A maçonaria começou a fazer marchas pelas ruas, marchas públicas. E São Maximiliano Kolbe vendo tudo aquilo, viu, gente? Vendo aquela situação toda e vendo, inclusive, pessoas da igreja e até mesmo seminaristas deixando a própria igreja justamente por conta desses ataques, dessa violência. A maçonaria saía em praça pública e dizia: o Papa será secretário do Satanás. Satanás governará o mundo. Essas eram as palavras de ordem que São Maximiliano Kolbe ouviu e que sentiu no coração o desejo de fazer alguma coisa. Fazer o quê? Um pensamento o incomodou muito. Como é que o bem consegue se organizar? O mal consegue se organizar tão bem e o bem tá aí parado. Como que o mal consegue utilizar estratégias, forças tecnológicas para se propagar e o bem fica quietinho? Não. O bem vai se organizar. Nós vamos nos organizar como um verdadeiro exército. Só que um exército comandado pela Imaculada. Nossas armas serão a Eucaristia e o Santo Rosário. Quem vai à nossa frente será a própria Imaculada. E nós seremos seus soldados. E nós vamos levar o bem ao mundo inteiro. Frei Dimas, foi assim que nasceu a Milícia da Imaculada. Não foi num cenário muito bonito, não foi numa era de ouro, né? Em que a igreja estava próspera, em que os padres estavam brilhando como santos nos altares. Gente, foi numa época de sofrimento, de perseguição. Vamos nos lembrar que pouco depois da Segunda Guerra Mundial estourou. Então você imagina as tensões que já existiam no mundo ao redor desse assunto. Foi em todo esse contexto super conturbado que São Maximiliano Kolbe fundou a Milícia da Imaculada, com o ideal de conquistar o mundo inteiro a Cristo através de Nossa Senhora. Que história bonita, né? Mesmo com esse cenário conturbado, mas uma história que nos dá uma esperança, né? Que nos inspira também. Natália, Padre Kolbe, né, fundou a cidade da Milícia da Imaculada na Polônia e no Japão. Na sua opinião, você acredita que ele é um homem visionário para a sua época? Muito, viu, Frei Dimas? Você sabe, meu irmão e minha irmã, que São Maximiliano Kolbe chegou a ser incompreendido justamente por ser visionário.
era um homem que estava à frente do seu tempo. Ele não pensava somente dentro daquilo que já estava acontecendo, mas o seu olhar, como ele mesmo dizia, estava voltado a novos horizontes. Então, São Maximiliano começou, por exemplo, a ver os meios de comunicação, revistas, estações de rádio, o cinema, muitas coisas despontando, e viu nestes meios poderosas armas para evangelizar. É por isso que quando a gente diz que ele era um visionário, é porque no seu tempo não existia nada parecido. Sabe que hoje a gente pode encontrar muitas revistas, inclusive católicas, revistas que falam sobre a fé, sobre a igreja, o magistério, doutrina, catecismo e assim por diante. Mas ó, no tempo de São Maximiliano não era assim não, viu? No tempo de São Maximiliano não tinha isso aqui não, ó. Celularzinho na mão, vou dar um Google, né? Deixa eu ver o que tem aqui, quais são os 10 mandamentos. Gente, não tinha nada disso. E São Maximiliano Kolbe organizou na sua mente e na prática um apostolado maravilhoso a partir dos meios de comunicação para que a palavra de Deus chegasse a mais pessoas. Era incompreendido e ganhou um apelido por conta disso, viu, Frei Dimas? Chamavam ele de o louco da Imaculada. Já pensou? É um apelido bem interessante, né? Sim. Os santos vão dizer que o céu são dos loucos, então... O céu é dos loucos, isso mesmo. Dos incompreendidos, daqueles que muitas vezes estão remando contra as ondas, né? E muitas coisas que a sociedade tem apresentado. E não é muito diferente nos dias de hoje, né? Na época de São Maximiliano, quando também falamos de São Francisco de Assis, eram situações problemáticas daquela época que eles precisaram dar uma resposta. E no dia de hoje nós também somos convidados a dar respostas a muitas problemáticas, às muitas questões que às vezes até querem nos colocar, né, nessas situações como que não existe outra maneira, outro meio. Mas existe sim o seguimento de Jesus por meio da Imaculada, o exemplo dos santos, como nós estamos falando hoje. O próprio São Maximiliano Maria Kolbe é exemplo disso para nós. Natália, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Nós voltamos na sequência, tá? Ainda com você, falando um pouquinho mais sobre São Maximiliano Maria Kolbe e essas histórias que servem de inspiração para nós. E você de casa, continue conosco. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. A obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma e depois de 100 anos estamos aqui e você faz parte dessa história. Então nosso convite é para que você continue nos ajudando a levar a palavra de Deus a muitos lares. A exemplo de São Maximiliano Maria Kolbe, resgatar almas por meio da Imaculada para Deus. Que você possa continuar nos ajudando, sendo um milite colaborador, um milite doador, aquele que partilha conosco até mesmo seus bens materiais, para que assim a gente consiga chegar a mais corações. Lembrando que a TV Imaculada você pode nos acompanhar pelas redes sociais. No Facebook estamos como TV Imaculada Oficial, no Instagram, @TV Imaculada. Natália, vamos dar sequência ao nosso bate-papo falando sobre São Maximiliano Maria Kolbe. E aí eu já entro com a seguinte pergunta. Sobre o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? São Maximiliano vivenciou aquele cenário de qual maneira? Podemos trazer como exemplo para a nossa vida quais pontos desse momento da vida dele? Olha, Frei Dimas, é muito bonito a gente poder falar de São Maximiliano Kolbe, desde o seu início, como a gente está conversando hoje aqui no programa, até chegar no momento ápice em que ele precisou mesmo consumar a sua vida num holocausto de amor. O que São Maximiliano Kolbe viveu na Segunda Guerra nunca vai conseguir ser resumido com palavras, num bate-papo. Acredito que a gente nunca vai conseguir alcançar essa experiência, porque foi algo que é imaginável. Você estar ali num campo de massacre, presenciando até onde o ódio e a loucura humana podem chegar. E mesmo assim não perder a sua fé, mesmo assim não ser egoísta e pensar só em si mesmo, mesmo assim buscar ser conforto de alguma maneira para o próximo. Foi isso que São Maximiliano Kolbe testemunhou.
A Segunda Guerra Mundial hoje é lembrada por todos nós para que jamais se repita. Jamais a humanidade pode passar novamente por aquilo que ela passou na Segunda Guerra. Mas, quando a gente olha para o exemplo de vida de São Maximiliano, é importante sim, Frei, falar do seu holocausto. É importante falar que ele deu a vida, por quê? Para salvar um pai de família. No grupo que São Maximiliano Kolbe estava, houve um prisioneiro que fugiu. Só que, como forma de exercer segurança e de castigar os demais, cada vez que um prisioneiro de um bloco fugia, 10 eram condenados à morte no bunker da fome. Não era apenas a morte, eram condenados à morte após um grande período de sofrimento. Aquele campo de concentração em Auschwitz era um campo de tortura. O São Maximiliano estava lá, dentre os prisioneiros, e não foi escolhido para morrer, não, viu, gente? Quem foi escolhido foi um homem chamado Francesco. Esse homem era pai de família e, quando soube que seria condenado ao bunker da fome, começou a chorar e a se lamentar, porque ele tinha filhos, porque ele tinha esposa. São Maximiliano, então, ele saiu do lugar onde ele estava, foi ao encontro do comandante daquele bloco e disse: "Eu quero morrer no lugar desse pai de família." O comandante tirou sarro de São Maximiliano, bateu, humilhou. Foi uma cena assim horrível, que nós tivemos acesso a esse conhecimento porque o testemunho de São Maximiliano converteu, inclusive, soldados que trabalhavam no campo de concentração e que, posterior à Segunda Guerra, deram esse testemunho. Tudo isso você consegue encontrar num livro que se chama O Santo de Auschwitz, com relatos de pessoas que conviveram com São Maximiliano dentro e fora do campo de concentração. Frei Dimas, depois de tomar essa decisão e de ter sido aceito para morrer no bunker da fome, São Maximiliano fez daquele lugar, chamado por muitos como um inferno de ódio, ele fez daquele lugar um santuário. Os testemunhos e relatos contam que os prisioneiros chegaram a cantar, rezar, entoar hinos a Deus antes da sua morte. E uma morte ou por fome, ou por sede, ou por contaminações diversas. São Maximiliano acompanhou os 9 companheiros até o último dia da sua vida, mas ele não morreu. Ele morreu com uma injeção de ácido muriático, ou seja, até o fim, aquele homem tuberculoso que vivia com 1/4 do pulmão, não era meio pulmão não, só um pulmão, viu? Era 1/4, era metade de um que funcionava. Aquele homem frágil foi o último a morrer e foi assassinado com uma injeção de ácido. E o senhor me perguntou, será que a gente pode aprender alguma coisa com São Maximiliano? Olha, eu penso assim, Frei, quando eu medito, quando eu contemplo a vida de São Maximiliano por si só, eu já me sinto no chamado de fazer algo pelo próximo. Talvez eu não precise dar a minha vida, não precise ser condenado a um bunker da fome, não precise dar o farelinho de pão que eu tenho para comer, como ele fez muitas vezes lá. Mas eu posso dar um pouco do que eu tenho. Eu posso ser como aquele bom samaritano que Jesus fala no Evangelho, né? Eu posso levar um pouco de esperança, um sorriso, uma palavra, uma oração, compartilhar, como o Senhor falou agora, sobre a nossa doação para a Milícia da Imaculada, doar um pouco para que a palavra de Deus, que é alimento da alma, chegue a mais pessoas. A lição de vida de São Maximiliano vai muito além, e cada vez que a gente revisitar a sua história, a gente vai aprender alguma coisa. Natália, e falando um pouquinho sobre a Milícia da Imaculada no Brasil, como foi sua fundação aqui no Brasil? Pois é, Frei, olha, a Milícia da Imaculada tem quem diga que São Maximiliano Kolbe, que virou cinzas no campo de concentração, teve as suas cinzas chegadas aqui, ó, no Brasil, viu? As cinzas de São Maximiliano, acho que percorreram o continente, atravessaram o oceano e chegaram no Brasil, porque nós começamos a nossa missão de uma maneira muito simples e pequena, assim como são as coisas de Deus, né? As coisas de Deus são simples, como aquela gruta em Belém, onde Jesus nasceu. A gente começou numa coelheira abandonada, era um lugar de criação de animais mesmo, né? Então tinha a parte de galinheiro, tinha a parte de coelheira, e era um galpão da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Ali o Frei Sebastião, com um grupo de leigos, começou esse trabalho de evangelização. Sem estrutura nenhuma, viu, gente? Começou imprimindo numa folha de sulfite, passando no mimeógrafo aquela folha de sulfite e distribuindo entre as pessoas das paróquias e comunidades
a começar pela Diocese de Santo André. A gente começou esse trabalho pequenininho e a força do leigo, depois, anos depois, confirmada pelo Papa Francisco, sempre foi a força motora, aquela mola propulsora de crescimento e de muitos frutos para a nossa obra. Então, nós começamos assim, tínhamos 5 minutinhos numa emissora de rádio local, chamada Rádio Mauá. A gente rezava a consagração à Nossa Senhora. Ó, eu falo a gente, mas nessa época eu tinha 1 aninho de idade, viu? Ainda estava ali, ó, começando, aprendendo a falar, viu, Frei Dimas? E a Milícia da Imaculada, ó, já estava trabalhando, né? Então hoje nós estamos aqui também como resultado do sim de tantas pessoas. E aí a obra foi crescendo com a colaboração de tantos militares doando, com o Frei Sebastião, com a Diocese, com os freis, com missionários, missionárias da Imaculada. Chegamos a tantos lugares e principalmente chegamos na Cidade Morena, chegamos em Campo Grande, né, com essa presença tão bonita da nossa obra, que, Frei Dimas, não é uma estrutura física. A gente sempre lembra disso e tem que lembrar mesmo, viu? Porque São Maximiliano dizia, a Milícia da Imaculada, ela não é paredes, ela não é uma estrutura física. Se toda a tipografia da época de São Maximiliano não existisse, se não existisse tantos equipamentos, se não existisse a internet a serviço do Evangelho, ainda assim existiria a Milícia da Imaculada, porque ela começa em nós, com a nossa consagração à Nossa Senhora. E aí, a partir da nossa consagração, a partir do nosso sim, pode vir estrutura, né? Pode vir emissoras de TV, emissoras de rádio, como o próprio São Maximiliano profetizou. Vai chegar um dia em que nós estaremos pilotando os aviões mais poderosos do mundo para entregar a revista para todos os países, mas usaremos sapatos furados. Que lindo isso, hein? Quer dizer, para nós, nada, mas para Deus, o nosso tudo e sempre o nosso melhor. Natália, qual os desafios de evangelizar através dos meios de comunicação? Frei, sobre desafios a gente é especialista de falar, porque o milite é um combatente, né, gente? Ó, falar que tem moleza na vida do soldado é que o soldado não tá com nada, né? O soldado, ele tá lutando, ele tá batalhando. E a Milícia da Imaculada é sim um exército que luta. Então, sim, existem muitas dificuldades. Especificamente sobre os meios de comunicação, Frei Dimas, a gente percebe que hoje existe um excesso de informação muito grande. Você pega um celular na mão, em questão de minutos, você fica sabendo o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo na vida daquela pessoa que você passou o dia inteiro do lado e não trocou uma palavra. Então o desafio é, no meio dessa turbulência toda, a gente deixar prevalecer a palavra de Deus, deixar prevalecer aquilo que é bom, o que é verdadeiro, o que vai construir. Assim como São Tiago diz, né? Ele falava assim, a mesma língua que abençoa é aquela que amaldiçoa, né? A mesma boca que constrói, destrói. Então é usar todos esses meios a serviço do bem, juntos, crescendo nessa consciência. E especificamente no Brasil, é importante lembrar que os meios de comunicação, eles dependem de um valor monetário, um valor financeiro muito alto. Então, por exemplo, pensa na sua casa, você que é milite, né? Quanto que tá vindo a sua conta de luz? Quanto que tá vindo a sua conta de água? Quanto que custa pra gente ter internet hoje em dia? Então, você multiplica isso por 100, por 200, por 1000. São as despesas que nós temos na Milícia da Imaculada. Então, às vezes, um equipamento, Frei Dimas, uma câmera, por exemplo, que nos Estados Unidos, uma pessoa comum, um leigo comum poderia comprar, aqui no Brasil, a gente precisa fazer uma força-tarefa, uma campanha para poder adquirir por conta dos impostos, da importação e tudo mais. Então, os nossos primeiros desafios estão ligados a essa infraestrutura e, claro, a necessidade que o cristão tem de ser luz, de ser sal, de ser presença de Jesus e de Nossa Senhora, onde quer que ele esteja. Natália, nós já estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu gostaria de pedir a você que deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham sobre a importância e o apoio de propagar as ideias da Milícia da Imaculada. Frei, é muito bom a gente poder contar com São Maximiliano. Ele não é uma memória, ele não é alguém que passou e que a gente fica lembrando com gratidão e com saudade. Eu vou responder isso com as palavras dele mesmo. Ele dizia assim, os santos são nossos amigos e eles querem nos ajudar.
Ele falava muito disso para se referir a Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ele era muito devoto de Santa Teresinha, muito devoto de Santa Teresinha. Então a gente vai se valer das palavras dele mesmo e saber que ele é nosso amigo, que ele intercede por nós, que São Maximiliano Kolbe está ao lado de Nossa Senhora, também como patrono das nossas famílias. Você que está assistindo a TV Imaculada agora, né? Que São Maximiliano interceda pela sua família, que você possa, com o testemunho desse santo, também crescer na sua esperança, não desistir dos seus ideais de vida, não desistir de fazer o bem, de contribuir com a milícia da Imaculada. Eu acredito que o nosso testemunho como consagrados vai ajudar muitas pessoas a encontrarem essa esperança em meio à tribulação. Natália, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa Só o Amor Constrói. Foi de grande valia para nós te ouvir um pouquinho e, sobretudo, perceber este amor, não só por São Maximiliano, mas também pela obra da Milícia da Imaculada. Um grande amor, né, Frei? Olha, parabéns pelo programa Só Amor Constrói. Estou falando aqui diretamente da nossa central de evangelização em São Bernardo. A gente gosta muito, né, de todo o conteúdo que o senhor traz. E parabéns também a toda a equipe da TV Imaculada. A gente sabe que a batalha é grande, que as lutas são constantes, mas que a vitória é certa. A você, Milite, muito obrigada. Você, eu, né, todos nós somos herdeiros de São Maximiliano. Herdeiros de um carisma, gente. E um carisma é uma das coisas mais importantes que um cristão pode ter. Porque o carisma é como um sopro de vida no nosso cotidiano. É um sopro que te ajuda a fazer a vontade de Jesus, que te põe de pé, que te mostra o caminho. Que bom estarmos juntos nesse carisma que foi inspirado por Deus no coração de São Maximiliano e que hoje habita também no nosso coração. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E você continue conosco. Na sequência, nós voltamos com o nosso momento oracional. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Nesse quarto bloco do nosso programa, nós vamos fazer o nosso momento oracional, quando nós rezamos a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe. No programa de hoje, nesse momento oracional, vamos rezar por todos os milites, para que o bom Deus, por intercessão da Imaculada, visite o coração de cada um e cada uma, dando assim conforme o que cada um necessita, para bem viver e bem vivendo possa cada vez mais amar a Deus, colocando o projeto de Deus em primeiro lugar, ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas. Então, para isso, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, a vós me aproximo e, gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, e não desprezeis as minhas súplicas. Rezemos com amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade e patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, possamos rezar uma Ave Maria, em especial por todos os milite, por estas pessoas que se dedicam ao serviço de Deus por meio da Imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus, por intercessão de São Maximiliano, São Francisco, da Imaculada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Eu quero as tuas coroas, a branca e a vermelha, a santidade, o martírio. Eu quero as duas.